Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Então, nesse vídeo eu vou falar de 5 dicas infalíveis para que você tenha uma boa gestão na sua empresa. Eu sou o Saulo, autor do livro Empreendedor Smart, CEO, founder do Coworking Smart. Então vamos lá, quais são essas 5 dicas infalíveis para que você faça uma boa gestão na sua empresa? A primeira delas, eu gosto de falar então do foco no resultado, que tudo que você faça, você tem o foco no resultado. É o que eu tenho sempre falado, os empreendedores de sucesso, as pessoas de sucesso começam pelo final. Você sabendo exatamente onde você quer chegar, você já determinou aí as suas metas, você já estipulou seus objetivos, você já fez um planejamento estratégico. Você já tem uma direção a seguir, porque para quem não sabe onde vai, qualquer destino vale. Então, como você vai poder mensurar? Porque gestão é você ter algo que você possa medir. O que pode ser medido pode ser gerenciado. Então, se você sabe que caminho você deve seguir, você vai saber se você está seguindo no caminho certo. Se você não souber o caminho a seguir, como você vai medir isso? Como você vai saber se o seu movimento, se ele está sendo um progresso ou não? Porque movimento nem sempre é progresso. Então o que acontece em muitas das empresas, com muitos empreendedores, está trabalhando muito, está ali com aquela sensação de que está realmente gerando um resultado, está fazendo muitas ações, porém quando vai ver, o resultado não está chegando. E aí, por quê? Porque lá no início não fez um planejamento estratégico bem feito. Não desenhou, não pensou, não parou aí alguns dias para estar realmente pensando aonde queria chegar, aonde deve chegar. Porque com isso você vai saber então o resultado. Com isso você vai conseguir medir se você está caminhando para frente, se o seu movimento está sendo progresso ou não. Porque se você não souber aonde é que você tem que chegar, como você vai medir isso? Como você vai fazer essa gestão? A gestão é isso, você precisa de dados, você precisa saber para onde vai, para que você vá então medir também isso aí. Então esse é a primeira dica, que isso é infalível realmente. Para uma boa gestão você precisa ter antes o planejamento, a estratégia, saber para onde vai, ter um objetivo, ter ali um norte para você seguir e você então estar medindo se os seus passos estão sendo dados em rumo àquele objetivo, se você está cada vez mais perto de chegar lá ou não. Opa, peraí, essa ação aqui que eu fiz, ela não me deu um resultado, não me deixou mais perto do meu objetivo, então vou trocá-la. Isso é gestão. Você saber ali, às vezes com o carro andando, você poder ver o momento de que tem que parar, tem que trocar aquele pneu, tem que fazer aquela manutenção para rapidamente, como ali aquelas equipes da Fórmula 1 que mudam rápido, conseguem fazer aquilo ali muito rápido. Por quê? Porque o seu time está engajado. E esse é aí, digamos, a segunda dica infalível para uma boa gestão, que você tenha uma cultura forte. O que é essa cultura forte, Saulo? Você já com planejamento, você já sabendo onde quer ir, é o empreendedor ter uma boa preparação para que você possa transmitir para toda a sua equipe, todo o seu time. Muitos aqui que estão ouvindo ainda são uma equipe, está sozinho aí nessa empresa, certo? Mas você já deve estar pensando em formar pessoas para que você consiga ampliar aí os seus braços, para que você consiga atender mais pessoas, para que você tenha uma escalabilidade então aí na sua empresa, para que você possa crescer, para que sua empresa possa chegar onde precisa chegar, você precisa ter mais pessoas. E essa cultura forte, o que é isso? A cultura nada mais é que o espelho do empreendedor. É como você pensa, quais são os seus valores, certo? Eles serem compartilhados com a empresa. E você vê, chegar a ter uma cultura tão forte de você ver colaboradores que às vezes você nem está no dia a dia, mas que eles façam e eles estejam pensando com os seus valores. Que lá na ponta você conseguiu transmitir para quem está em contato com os clientes como você pensa, como você age, a qualidade que você coloca. Muitas vezes tem empreendedores que não querem, têm medo de delegar, porque acham que outras pessoas não vão fazer tão bem quanto ele faz. Mas por quê? Ele não transmitiu aquele conhecimento, ele não treinou, ele não manualizou aquilo ali, ele não definiu os processos, ele não identificou como ele consegue fazer aquilo. Gente, no mundo aí de bilhões de pessoas, é muita arrogância ou prepotência eu achar que só eu posso
fazer tal coisa, certo? Então, assim, a não ser que eu seja, né, um artista, eu sou um cantor que ninguém consegue cantar que nem eu. Fora isso, o trabalho ele pode ser replicável e ele deve ser delegável, certo? Pelo menos para ter pessoas que vão te auxiliar naquilo ali. Ok? Ah, não, eu sou um grande artista. Ok, então a parte burocrática eu vou passar para outra pessoa. A parte das vendas outra pessoa vai fazer, o financeiro outra pessoa, porque quando o empreendedor quer fazer tudo, aí ele não consegue crescer e ele simplesmente não pode nem tirar férias, ele não pode nem ter um tempo para ele. Então essa cultura forte e você formar um time vencedor, que está aí a terceira dica infalível então, você criando essa cultura, você consegue formar um time vencedor, que é você ter a habilidade de trazer as pessoas certas e colocar nos lugares certos, ok? Isso você vai formando então essas pessoas, que aí tem todo um passo a passo para que você possa fazer isso, mas que esse talvez é o grande segredo do sucesso das empresas, você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, identificar os perfis, saber selecionar, você ter tempo hábil, ter assim investimento de tempo desde antes de a pessoa entrar na sua empresa, certo? Você contratar, demorar para contratar e demitir rápido. Se você vê um problema na sua empresa, você não manter uma ovelha negra naquele rebanho. Isso é de responsabilidade do pastor e ele tem que fazer isso. Agora, para contratar, você tem que levar tempo, você tem que ter calma, você não pode contratar com pressa. O primeiro que aparece, é mais fácil contratar esse, está aqui o meu primo, aquele... você tem um amigo legal, e você não investigou, você não viu nada a respeito daquela pessoa, você não avaliou a experiência. Aí você pega um currículo, certo? E tem ali que ele ficou 3 meses numa empresa, 2 meses em outra, 4 meses em outra, 1 mês em outra, e você contrata. Ele vai fazer a mesma coisa na sua empresa, amigo. Ele vai ficar 1, 2 meses na sua empresa, eu não contrato. Quem tem assim essa passagem relâmpago em outras empresas, certo? Esse é um dos detalhes. Outros é a gente ver realmente a experiência, sim, mas também ver o perfil. Hoje eu trabalho muito com fit cultural, tá? O fit cultural, no caso, eu fazer perguntas para ver se aquela pessoa tem um questionário, se ele se alinha com a minha cultura, ok? Por exemplo, um dos valores da minha empresa é a verdade, ser verdadeiro, falar a verdade. E eu faço uma pergunta, aonde ele já diz que ele assim, consideraria mentir em alguma situação, eu já sei que ele não serve para a minha empresa, porque isso eu não vou ensinar para ele, que ele deve falar a verdade ou não. Isso é algo de caráter, vem da educação primária dele, ok? Então, são coisas passos que são essenciais, que muitos empresários, muitos empreendedores têm essa dor, poxa, eu não sei contratar pessoas, como que eu vou manter, eu não tenho acertado nisso, mas porque às vezes não sabe coisas básicas que a gente pode estar dizendo. Então você saber, no curso Empreendedor Smart eu falo todo esse passo a passo de como contratar desde antes, né, então da seleção, desde quando você deve estar vendo até o momento que você vai chegar frente a frente com a pessoa e você vai ver o que você precisa realmente prestar atenção para contratar ou não aquela pessoa. Então esse é um passo essencial, saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, para então você ter a qualidade de vida que você quer, você poder, em dias da semana, você está fazendo algumas outras atividades e está lá a sua equipe tocando o seu negócio, não delargar também, você saber delegar, mas também não é abandonar o negócio, está totalmente fora, não. É você dar o seu acompanhamento, mas você também ficar tranquilo que tem pessoas ali capacitadas, que você treinou, pessoas que você acompanhou, que você confia. E se alguma daquelas pessoas ou quiser sair, ou ainda você ter alguma decepção com elas, você já sabe todo o passo a passo, que você já tem certeza que você vai colocar alguém à altura ou até melhor naquele lugar. Então, a quarta dica, qual que é a quarta dica valiosa? Ok, eu já falei aí, né, de ter o foco nos resultados, de você ter uma cultura forte na sua empresa, para que você então monte um time vencedor, um time que vá te acompanhar, e aí o foco no resultado é muito importante, tão importante quanto o foco no cliente, que é algo que também acompanha esse foco no resultado. Então essa quarta dica que é infalível, o foco no cliente. Por que o foco no cliente, Saulo? Porque tem pessoas que, digamos, inventam um produto, tem um produto para vender, um serviço, e eles amam, o próprio empreendedor ama aquele produto ou aquele serviço. É importante, você tem que gostar daquilo que você vende, obviamente, senão como é que você vai vender aquilo? Você tem que ter segurança.
porém você não pode amar mais o seu produto do que o seu cliente. Isso é uma frase que você deve guardar. Só isso aí valeria todo esse vídeo. Se você entender profundamente isso que eu estou te falando, sua empresa vai ter sucesso, com certeza você vai fazer uma boa gestão do seu negócio. Por quê? Como assim, Saulo? Você não pode simplesmente, não, eu amo tanto o meu produto, que o meu cliente vai falar, vai reclamar, eu não estou nem aí para ele, porque eu acredito demais no meu produto. Gente, o cliente tem que estar em primeiro lugar realmente. É ele quem tem que ditar as regras. O cliente, se ele quiser, ele te demite, ele não vai comprar de você, ele vai abandonar o seu produto ou o seu serviço, ele não vai mais comprar de você. É ele quem decide se vai comprar ou não. Então é muito importante que você tenha o ouvido aberto para o feedback desse cliente. Hoje a gente recebe muitos feedbacks pela internet, né, pelo Google, pelo Instagram, pelo Facebook. Então a gente está aí prestando atenção no que ele está dizendo. Ou então o cliente que está aqui falando para a gente mostrar para ele que a gente já realmente está ouvindo e está correndo atrás daquela melhora, porque senão ele vai deixar de confiar em você, ele não vai mais comprar de você. E ele vai dizer para outras pessoas, e a gente sabe, um elogio, ele tem ali um poder. Uma crítica, alguém que falou mal da gente na internet, aquilo viraliza muito mais rápido. Então, a gente tem que ter esse cuidado para estarmos, então, sim, melhorando o nosso produto, o nosso serviço, de acordo com a evolução também do que os nossos clientes estão dizendo. Eles nos auxiliam muito. A gente tem que ter esse ouvido aberto para o que ele tem a dizer. Então a gente se apaixonar pelo nosso cliente, está acompanhando, está vendo, pesquisando o que o mercado, o que está acontecendo, eu estou lendo, Saulo, eu não me importo com o meu concorrente, como assim? Tem que estar fazendo benchmark, tem que estar pesquisando, tem que estar sabendo o que está acontecendo, para que eu esteja à frente do que está acontecendo também. Essa também é uma forma, porque se está dando certo por outra empresa fazendo, é porque aquele cara que está lá, ele podia ser seu cliente. E você está preocupado só com o seu produto? Não. Então, apaixone-se pelo seu cliente mais do que pelo seu produto. Essa também é a quarta dica infalível para você ter o foco no cliente, não no seu produto. E a quinta dica, não menos importante, talvez a mais importante, que vai unir todas as outras dicas, é você gastar menos e vender mais, certo? Tudo isso, né? O foco aí no resultado, você montar um time vencedor, você ter uma cultura forte, você focar no seu cliente, tudo isso é para que você gaste menos e venda mais. Gestão nada mais é que gastar menos e vender mais. Então você deve ter um foco, não é anual, não é mensal, não é semanal, é diário em como gastar menos e vender mais. Por quê? Não adianta só vender mais, ok? Porque senão você pode ter um grande faturamento, mas não vai lucrar. O que importa no final das contas, o foco no resultado é no lucro, certo? Qual lucro realmente você vai ter, qual margem você está tendo de um faturamento. Não adianta faturar milhões e ter uma margem de lucro aí de 0,5% ou negativa. Não, vamos buscar um lucro alto, dependendo aí da sua área, vamos buscar uma margem de 20%, 30%, 40%, 50% de lucro, ok? Isso é o que interessa no fim das contas. E também não adianta só gastar menos, ok? Sair cortando tudo, aí corta a verba de publicidade e aí sua marca não está nem chegando aí em possíveis clientes. Então, de forma muito inteligente, você pode buscar formas mais inteligentes, formas mais smart para você gastar menos e vender mais. E às vezes você ajusta alguma coisa que é impressionante, né? Eu tive um período na minha empresa que, num determinado mês, cortei 30% dos custos do meu negócio. Mas assim, de forma inteligente, tinha pessoas sobrando, tinha ali gastos demasiados, análise de contratos, vendo ali, tinha empresas que eu estava pagando 4 mil, passei a contratar 2 pessoas que eu tive um custo ali de 1.500 e que estavam produzindo muito mais do que aquela outra empresa que eu gastava 4 mil em diversas áreas, certo? Tanto ali no financeiro, compras de material, prestação de serviços, e aí você cortando gastos ali como eu fiz, que foi 30% dos custos da minha empresa. E no mês seguinte eu passei a vender 3 vezes mais. Aumentou em 300% as vendas da minha empresa. No outro mês isso dobrou. Gente, eu não estou falando que eu dobrei as vendas ou eu tripliquei apenas. No outro mês, então, foram 600% a mais. Essa é a mágica da gestão, que de mágica não tem nada.
É uma realidade, é uma habilidade que a gente tem que ter de cortar custos. Observe o que eu estou falando, diariamente você pode ter custo para você cortar, certo? Gestão ali do gasto da energia, do gasto da água, em muitas coisas que você pode fazer, dos sistemas que você usa, de como você, o e-mail que você paga, quando você vai juntando, certo? Centavo a centavo, às vezes a diferença é grande. E muitas vezes enxuga muito o que você tem para fazer. Por exemplo, utilização de um BPO financeiro, ao invés de pagar um gerente financeiro para cuidar ali para você, contabilidade online, pessoas que assim às vezes estão pagando muito mais e não tem nem ideia, certo? E às vezes simplifica o processo e você consegue também vender muito mais. Então gestão é isso. Todas essas dicas a gente une nessa final de você gastar menos e vender mais, assim você vai ter muito mais resultado, tá? Com um time vencedor aí te auxiliando, uma cultura muito forte, o foco no cliente, o foco no resultado, a sua empresa, a sua gestão vai ser com certeza muito mais smart. Então esse é o canal Empreendedor Smart. Se inscreva aqui no canal, marque aí no sino para você receber as atualizações. Sempre a gente está postando novos conteúdos. Curta o vídeo e contribua também com quem pode estar acessando e recebendo também essas dicas. Um grande abraço.